Oi, eu sou Andréa Sanches e esse é meu canal Convivendo com Câncer de Mama Sem Medo. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as cirurgias para retirada de tumor no tratamento do câncer de mama. Basicamente são 3 técnicas diferentes: a quadrantectomia, a adenomastectomia e a mastectomia. No caso da mastectomia, existem algumas técnicas um pouquinho diferenciadas dependendo da extensão da cirurgia. Como eu falei com vocês no episódio anterior, essas cirurgias para retirada do tumor, elas acontecem em geral em conjunto ou com a biópsia do linfonodo sentinela ou até mesmo com a linfadenectomia, dependendo se as células cancerígenas conseguiram invadir o sistema linfático. E eu vou começar falando para vocês da cirurgia de menor impacto para o paciente, que é a quadrantectomia. Essa cirurgia pode ser chamada também de lumpectomia, de mastectomia parcial, mastectomia segmentar ou ainda ressecção segmentar. Como o nome sugere, a quadrantectomia é a retirada do tumor em um segmento ou quadrante da mama. Ela é tida como uma cirurgia conservadora de mama porque ela foca exatamente no tumor. Ela é realizada em geral para carcinomas de até 3 centímetros, mas isso não é muito fechado, porque dependendo do volume da mama, o que interessa é a proporção. Se a mama for uma mama muito volumosa, o tumor pode ser ainda um pouquinho maior e ainda assim essa técnica pode ser sim considerada. A técnica visa a retirada do tumor com uma margem de segurança que é mais ou menos de 2 centímetros em volta desse tumor, uma pele acima do tumor chamada de supratumoral e ainda a fáscia do músculo peitoral. Como na cirurgia existe tanto a biópsia do linfonodo sentinela como a biópsia do próprio tumor e dessa margem de segurança, é imprescindível que exista no centro cirúrgico o médico patologista, porque é ele que vai garantir se o cirurgião está retirando uma margem de segurança livre de células cancerígenas. Então, é de extrema importância que esse profissional esteja no momento da cirurgia, tá? Bom, em geral, a quadrantectomia, ela é complementada pela radioterapia adjuvante e quimioterapia adjuvante. O que é isso? O adjuvante quer dizer que vem depois da cirurgia, complementar a cirurgia, tá? No caso da radioterapia, ela tem como foco reduzir o risco de uma recidiva daquele tumor na mesma mama. Esse tratamento de radioterapia, em geral, ele é realizado após a cirurgia, mas ele pode também ser realizado através da técnica chamada de radioterapia intraoperatória, onde uma única dose de radiação é realizada exatamente no local onde o tumor foi retirado, tá? Não é para todos os casos de câncer de mama, mas eu vou falar sobre isso quando eu for falar de radioterapia, ok? A segunda técnica de menor impacto para o paciente é a adenomastectomia. Nesse caso, ela é mais invasiva que a quadrantectomia. Ela também é chamada de adenectomia, mastectomia poupadora do mamilo, mastectomia subcutânea ou ainda mastectomia preservadora de pele, areola e papila.
Ela é uma técnica utilizada para mulheres com tumores pequenos, ainda em estágio inicial e próximos da superfície da mama, sem que estejam comprometidos pele e mamilo. Nessa técnica, todo o tecido mamário é retirado e preservada a pele e o mamilo. É como se a gente pegasse uma maçã e fizesse um corte e tirasse toda a polpa da maçã, preservando apenas a casca, tá? Uma casca bem fininha e os mamilos, a areola e o mamilo, né? Geralmente nessa técnica já se pode fazer a reconstrução mamária na mesma cirurgia. E no caso de colocar uma prótese, essa prótese é colocada atrás do músculo, porque a pele é tão fina que não suportaria, não conseguiria conter o peso de uma prótese, tá? O médico, ele tem que fazer a remoção do tecido mamário sob o mamilo e areola, e isso tem que sim ser confirmado com o médico patologista se não há nenhum tipo de célula maligna, célula cancerígena nesse tecido. Porque se houver, a técnica tem que ser mudada e a auréola e o mamilo tem que ser retirado. Caso isso não aconteça, ainda existem alguns problemas com o mamilo nesse tipo de cirurgia, porque ele é retirado e o mamilo ele não tem um bom suprimento de fluxo sanguíneo. E aí, às vezes, pode sim acontecer uma deformação do mamilo, ou um caso de murchar o mamilo, e em alguns casos piores, a necrose ou morte desse tecido, tendo que ser feito depois uma nova cirurgia para retirar essa região, tá? Os nervos também são resseccionados, então é importante que o paciente saiba que pouca ou nenhuma sensibilidade depois a gente tem na mama. No caso de mulheres, mamas são muito grandes, pode parecer que o mamilo está numa região diferente ou fora do lugar na reconstrução. Como um resultado estético, essa técnica é melhor para mulheres que tenham mama de porte pequeno a porte médio. A terceira técnica para cirurgias de extração de tumor em câncer de mama é aquela cirurgia que é mais impactante entre os pacientes, que é a mastectomia. E apesar dos outros tipos de cirurgias também poderem ser chamados de mastectomia mais alguma coisa, que diferenciam da mastectomia original por preservar algumas partes da mama, a definição de mastectomia correta é a cirurgia que faz a retirada da mama como um todo, retirando o tecido mamário, a pele, mamilo e areola, tá? Essa, na verdade, é a opção mais segura nos casos de tumores muito grandes. E hoje em dia, em geral, é feita a reconstrução logo em seguida da mastectomia, salvo, claro, algumas exceções, onde é necessária a extração do músculo peitoral, no caso de cânceres muito infiltrativos, muito agressivos, nos casos onde muita pele é retirada e seja necessário fazer um enxerto de pele de outras partes do corpo, né? Então, sempre tem exceção, mas muitas das vezes é sim possível fazer a reconstrução imediata, tendo um resultado satisfatório, tá? Bom, a mastectomia, mesmo sendo
uma técnica de retirada de toda a mama, ela tem também alguns tipos ou alguns nomes diferentes para quando você tem extensões diferentes da cirurgia, tá? Então, a mastectomia ela pode ser chamada de mastectomia simples, pode ser a mastectomia poupadora de pele, pode ser chamada de mastectomia radical modificada ou ainda a mastectomia radical, tá? Entre todas essas, a mais simples como cirurgia para os médicos, não tanto para o paciente, é a mastectomia simples, onde o cirurgião tira toda a parte de tecido mamário, toda a pele, mamilo e areola. Em alguns casos, pode também se tirar alguns linfonodos axilares. Mastectomia poupadora de pele. Então, esse procedimento, ele preserva a maior quantidade de pele possível, mas retira totalmente o tecido mamário, o mamilo e a areola. A quantidade de tecido mamário retirada é basicamente a mesma quantidade que é retirada na mastectomia simples. Mas nesse caso, como é preservada uma quantidade significativa de pele, a reconstrução acaba sendo um pouco mais simples e pode ser utilizado algum tipo de tecido ou até mesmo gordura do corpo da própria paciente para fazer a reconstrução, além, é claro, de um implante. A vantagem dessa cirurgia é porque a quantidade de tecido cicatricial gerada pelo trauma é menor do que na mastectomia simples ou mastectomia radical. E isso ajuda bastante na reconstrução da mama, dando a ela um aspecto mais natural. Para casos onde o tumor é muito grande, essa técnica não é muito aconselhada, ok? Bom, mastectomia radical modificada. Bom, na verdade, essa cirurgia nada mais é do que uma soma da mastectomia simples, onde se retira a mama como um todo, inclusive pele, areola e mamilo, junto com a linfadenectomia, que é a limpeza axilar, caso haja metástase ou comprometimento, né, dos linfonodos axilares. Mastectomia radical. Nesse procedimento, além de ser retirada a mama, é retirado também os linfonodos axilares e os músculos peitorais, são os músculos que ficam na parede torácica e que se encontram atrás da glândula mamária. Isso porque, nesses casos, geralmente o câncer ele já está disseminado, é um câncer que foi descoberto tardiamente e que já se infiltrou em muitas outras partes. Né? Atualmente, essa cirurgia não é realizada tantas vezes, né? Mas ela foi uma cirurgia realizada durante 70 anos. E muito tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, de 20, 25 anos atrás, essa era a técnica mais utilizada, independente do tipo de câncer e idade da paciente. Porque se acreditava que, na verdade, essa era a melhor maneira de se tratar um câncer de mama, né? Hoje em dia, com os tratamentos mais individualizados, não se recorre tanto a esse tipo de cirurgia. Mas é claro, nas questões onde os tumores eles são muito grandes e estão invadindo a parte dos músculos peitorais, realmente não há outra alternativa do que essa cirurgia.
Bom, as mastectomias, elas podem ser unilaterais ou bilaterais ou dupla, né? A mastectomia dupla ou bilateral, ela é indicada quando se tem tumores nas duas mamas ou quando é detectado que a paciente tenha uma mutação no gene BRCA, onde tem uma grande possibilidade de se ter um novo tumor na mama que não havia sido atingida.